Mas, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vim contar para vocês aqui um testemunho, né? Um testemunho da minha vida. Deus, ele não permitiu a minha morte, né? E eu acho que por muito tempo eu não entendia o porquê que tinha acontecido isso comigo, né? Aliás, estou falando aqui, nosso vizinho está escutando uma música aqui, está bem alto. Então, se aparecer a música aí de fundos, me perdoem, tá bom? Então, assim, meus irmãos, eu não tinha entendido, infelizmente, assim, o porquê que só eu fiquei, né? Deus, ele não permitiu a minha morte e por muitos anos eu fiquei pensando por quê? Por que que eu não morri? Por que que eu não fui? Quando que aconteceu isso? Primeiro, acho que foi, preciso dizer que foi por duas vezes, né? Primeiro que minha mãe, ela ficou grávida de mim, solteira, e o meu pai, ele quis me tirar, quis que minha mãe abortasse de todas as formas a criança que estava no ventre dela. E ela acabou não abortando. Eu lembro que uma vez eu recebi uma revelação de que Deus dizia, olha, eu não deixei você morrer no ventre da sua mãe. Eu não deixei matarem você no ventre da sua mãe. E minha mãe conta que o meu nome, Daniel, ele foi escolhido porque ela era católica na época e eu nasci roxo, totalmente roxo. Nasci roxo e ela fez uma promessa para Deus dizendo que se eu ficasse, né, se eu não morresse, ela ia escolher o nome da Bíblia. E como, né, eu nasci, ela pegou a Bíblia, abriu e o nome que caiu ficou o meu nome, né, que Daniel. Eu brinco com ela dizendo que Deus me livrou de uns nomes bem estranhos, né, como Deuteronômio, Gênesis, Números, imagina, Levíticos, né, vários nomes assim bem diferentes que eu poderia ter. Mas enfim, essa foi o primeiro livramento que Deus ele me deu. O segundo livramento, queridos, aliás, o primeiro livramento foi Deus não deixar o meu pai e minha mãe me abortar. O segundo livramento foi quando eu nasci, que eu nasci com muitos problemas, nasci até roxo. E isso não foi porque minha mãe tentou me tirar. Não, ela não tentou me tirar, mas eu nasci dessa forma. E a terceira foi quando eu já tinha 4 anos. Eu tinha 4 anos, eu tinha 3 irmãs, né? E nós morávamos com a minha avó. E todas as vezes que dava sexta-feira, a gente ia para casa da minha mãe. Morávamos na casa da minha avó, num lugar um pouco afastado, né, aqui em São Paulo, um lugar chamado Marcilac, aqui em São Paulo. Até os dias de hoje, Marcilac, ele é o lugar menos desenvolvido aqui em São Paulo. O mais desenvolvido, pelo que me disseram, é o bairro de Moema, mas o menos desenvolvido é Marcilac, até os dias de hoje. Hoje eu estou com 45 anos, com os meus cabelos brancos, como você pode ver, e eu tinha 4 anos naquela época, ou seja, já tem 41 anos. E a gente sempre ia para casa da minha mãe quando dava sexta-feira, né? E a gente voltava, acho que no domingo ou na segunda-feira, aí já não vou me recordar. Minha avó já é falecida e minha mãe também não lembra muito, até mesmo pelo que ela passou. Então, querido, o que aconteceu? Uma dessas semanas que nós íamos para casa da minha mãe, eu falei com a minha avó, vó, nós vamos para casa da minha mãe, mas nós vamos morrer. Nós vamos brincar, nós vamos tudo, mas nós vamos morrer. E minha avó ficou com isso na cabeça. Minha avó brigava comigo, para com isso, menino, não sei o quê, para de falar essas coisas. Segundo minha avó, durante a semana eu falei isso durante 3 vezes. E o engraçado, querido, é que já tem 41 anos e eu não esqueci dessa parte. Tem coisas que não saem da cabeça da gente. E eu me recordo de falar isso mesmo para minha avó. Minha avó disse que na hora de falar com o rapaz que ia nos levar, um homem chamado Josias, né? Ela falou assim, olha, leva eles, mas o Daniel você traz amanhã de dia. Isso era uma sexta-feira. O Daniel você traz amanhã de dia, porque ele andou falando umas coisas aqui, eu acho que ele não está acostumado, né, com a cidade, né, com o local. Minha mãe morava no bairro do Eliana, né, região do Grajaú. E ela tinha um barraco, né, uma casa feita de tábua. Segundo dizem, era uma casa, embora era feita de tábua, era uma casa muito ajeitada. E ela criou uma inimiga naquele lugar.
criou uma inimiga naquele lugar. E segundo a minha avó, foi essa inimiga que acabou de fazer isso que eu vou falar agora. Enfim, a gente foi para casa da minha mãe, né, na sexta-feira. No sábado de dia, o rapaz ele me trouxe de volta, como a minha avó havia pedido. No sábado à noite, a casa da minha mãe pega fogo. Infelizmente, as minhas 3 irmãs morreram carbonizadas. Minha mãe quase ficou doida, sabe, queria se jogar no fogo. Vocês podem imaginar como foi a situação. Eu tinha apenas 4 anos de idade e, segundo a minha avó, foi uma mulher que fez isso, uma mulher que se apresentou para ela e depois acabou indo embora. Eu não sei que mulher que é essa, né? Isso faz muito tempo. Minha avó, desculpa, eu estou fazendo sem corte esse vídeo, tá? Minha avó dizia que orava muito a Deus para mostrar quem foi que fez isso, porque na época saiu reportagem do Gil Gomes, né? Porque a mulher jogou pinga na roupa da minha mãe, então saiu reportagem do Gil Gomes falando que a minha mãe era alcoólatra, né? E minha mãe nunca bebeu pinga, sabe? Minha mãe nunca bebeu, nunca fumou essas coisas. E minha mãe acabou, entre aspas, ficando com a culpa, né? Da morte das minhas irmãs. Além de ter carregado essa dor grande, ainda teve que ouvir esse tipo de coisa, né? Saiu na mídia, né? Essa coisa toda. E eu fiquei me perguntando por que Deus ele fez isso, né? Por que eu falava com a minha avó, olha, avó, nós vamos brincar, mas nós vamos morrer. Nós vamos brincar, mas nós vamos morrer. E eu ficava falando, e eu sempre me perguntei por que Deus ele me salvou? Por que Deus ele não permitiu a minha morte? Sabe, meus irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Sou um homem cheio de falha, falhei demais. Mas alguma coisa Deus ele viu em mim que até hoje eu não sei. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, o senhor já pregou a palavra de Deus, é verdade. Mas isso não me torna melhor do que ninguém. Não me torna melhor do que ninguém. Mas assim, irmãos, eu agradeço demais a Deus. Claro, nós já alcançamos muitas vidas, né? Ou talvez algumas vidas, pessoas que se converteram, pessoas que foram curadas, restabelecidas através da palavra de Deus que Ele nos deu. Nada é meu e sim é de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus, damos ensino. Talvez seja por causa disso, talvez seja sim. Mas uma pessoa tão imperfeita como eu, cheia de falhas, principalmente no passado que eu tive, e às vezes eu ficava me perguntando muito. E eu já parei de me perguntar. O que me sobra agora, o que me resta agora é agradecer a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela misericórdia que Ele teve da minha vida. Eu acredito que como as minhas irmãs eram crianças, elas estão morando com Deus neste momento. Eu acredito que um dia eu vou vê-las um dia no céu. Eu vou vê-las um dia lá junto com Deus, vou poder abraçá-las. Eu tenho absoluta certeza que eram salvas, porque uma tinha apenas 8 anos, a outra, se não me engano, tinha 6 e a outra tinha alguns meses. Eu creio que agora elas estão com os corpos delas totalmente glorificados, conforme diz a palavra de Deus, e eu vou vê-la um dia. Essa é a esperança de quem está em Cristo Jesus. Também vou ver minha avó, que foi a pessoa que eu falei com ela, né, através de Deus. Deus me usou para falar com ela. Eu também vou ver minha avó lá, que já está em Cristo Jesus também, o meu avô. Eu creio em tudo isso. Então, assim, eu parei de me perguntar isso durante um tempo, parei de me perguntar, não faço mais essa pergunta, mas eu sempre agradeço a Deus. O que eu quero dizer, querido? Agradeça a Deus também pelos livramentos que Ele te dá, pelo cuidado que Ele tem com você. Talvez você fale, pastor Daniel, nem sei por que Deus Ele me guarda, não sei por que Deus Ele cuida de mim, não sei por que Deus Ele me livra. Eu também penso do mesmo jeito que você. Não sei, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, embora nós nos esforçamos, nós somos falhos. A gente não sabe, a gente só sabe que Deus Ele nos ama muito e que Ele tem misericórdia de nós. Então, meus irmãos, você aí, que está aí me ouvindo agora, Deus Ele tem te livrado, Deus Ele tem te guardado. Esse momento que você está ouvindo essa palavra hoje, Deus Ele já te livrou hoje, Ele está te livrando agora. Então agradeça a Deus em nome de Jesus, tá bom? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, te peço, meu Deus, que o Senhor
venha abençoar, meu Pai, essas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, essas pessoas, ó Pai, quais estão ouvindo essa palavra. Receba, meu Deus e meu Pai, esta oração em nome de Jesus e restaura essa pessoa que está comigo aqui agora, guardando, meu Pai, mostrando o teu amor, a tua misericórdia para cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus ele venha te abençoar, te guardar em nome de Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.